Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a playlist infinita e vamos lá, finalmente, depois de mais ou menos 87 anos de espera, falar sobre 007 Sem Tempo para Morrer. Mas antes você vai deixar o gostei, clicar para se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para ativar as notificações e é isso. 25º filme da franquia James Bond. Isso se a gente não contar um filme com Sean Connery, que não faz parte da franquia oficial. O Cassino Royale, que é uma versão meio sátira que tem lá. E uma outra versão do Cassino Royale, que é um telefilme que saiu antes de Dr. No, que é o primeiro oficial, né? E, cara, Sem Tempo pra Morrer, ele muito declaradamente veio pra fechar essa fase da franquia com Daniel Craig. A gente tem aquele probleminha, né? Que o filme sofreu com diversos atrasos, adiamentos por conta da pandemia. E, cara, é pra ter estreado em março do ano passado. Mais de 1 ano e meio aí esperando pra lançar, mano. No fim das contas, ele teve 3 datas, tipo, anunciadas e além da oficial, né? Que saiu agora mesmo. E, cara, por causa disso, o filme gastou mais 50 milhões. É muita grana, cara. E ele já tinha custado 250 milhões. Nossa senhora. Ou seja, ele se tornou um dos filmes mais caros da história. Tranquilamente. Porque adiamentos, gente, envolvem mais propaganda, né? Várias coisas. Bom, mas vamos lá. Considerando a maneira como essa franquia vem sendo conduzida aí nos últimos filmes, né? Esse, como eu falei, é o 25º da franquia, mas é o 5º com o Daniel Craig. A gente podia esperar muita coisa, porque a franquia estava assim, um filme bom, um filme ruim, um filme bom, um filme ruim. Então esse deveria ser bom, né? Em teoria, né? E o diretor, que é o... Como é que é? Kari Joji Fukunaga. Ele apareceu aí com um certo destaque para o mundo em 2015, quando ele dirigiu Beasts of No Nation, que foi a primeira produção original Netflix, né? Da história. E depois, assim, ele não fez nada de grande destaque na direção, não, tirando uns episódios de série e tal, né? Então, assim, eu não tava pensando, nossa, nesse diretor a gente pode confiar. Não dava, eu acho que a maioria das pessoas não teve essa questão, mas deu certo, tá? Deu certo, vamos adiantar aqui. Roteiro do filme foi escrito por ele e por mais 2 caras, que são o Neil Purvis e o Robert Wade. Esses 2, eles são responsáveis pelo roteiro da franquia desde O Mundo Não É o Bastante, que foi o 3º filme, né, com o Pierce Brosnan, Acho que é isso. que é o filme de 99. Mas tem a novidade aqui, que no final das contas não rendeu muita coisa, que é a participação da Phoebe Waller-Bridge no roteiro também. Cara, normalmente é pra gente ficar um pouco preocupado quando você tem 4 pessoas mexendo no roteiro de um filme. É muita gente. É muita gente. Tá, roteiro é pra uma pessoa fazer. Dependendo ali das circunstâncias, 2. E o 007 tem funcionado dessa maneira. Você tem esses 2 caras aqui fazendo e o diretor sempre está entrando como roteirista também, mas agora chamaram a 4ª pessoa. Só que essa 4ª pessoa é um gênio, né? É isso, a Phoebe Waller-Bridge é um gênio. E ela foi chamada, se não me engano, cara, quem levantou aí o nome dela foi o próprio Daniel Craig. Pelo que eu andei lendo aí, mas não é muito confiável o que eu tô falando, não. E ela foi chamada meio que pra polir o roteiro. Dar aquela ajeitada ali. Porque, cara, os filmes 007, de maneira geral, tem umas coisas um pouquinho machistas demais. Bastante. E tal, né? Não é assim, o filme vai inteiro nessa pegada, mas sempre tem, todo filme tem uma coisa ali que você pode ficar meio incomodado. Só que, segundo a própria Phoebe Waller-Bridge, ela foi chamada para oferecer alternativas para um roteiro que já estava pronto, e aí o que eles iam usar do que ela escreveu, eles iam decidir. Certo. Né? Ela não ia simplesmente, mudar, isso aqui tá ruim, vamos fazer isso. Ela ia oferecer alternativas. E ela mesma disse que ela queria tornar a história mais interessante, mais atrativa, mais instigante, talvez até, para o público feminino. Se não me engano, ela usou a palavra estimulante. E, cara, aí tem uma curiosidade, né?
São 25 filmes. Ela foi a segunda mulher na história a trabalhar no roteiro de um filme do 007. Pô, é muito pouco, cara. Pra 25 filmes? A primeira foi a Johanna Hardwood, que ela trabalhou justamente no primeiro 007, né, que em português ficou 007 contra o satânico Dr. No, e ela fez também o Moscou contra 007, que são os filmes de 62 e 63, mas no segundo ela foi creditada ali como story by, que seria mais ou menos a argumentista do filme, né? Certo. Mas assim, cara, agora eu vou aqui um pouquinho, vocês me perdoem, mas eu vou um pouquinho pro campo da especulação. Eu acho que no fim das contas, o trabalho da Phoebe Waller-Bridge não foi tão relacionado assim a questões de representatividade feminina, viu? Porque não consegui perceber isso. Uma coisa que aparece no filme que é um pouco mais característica é o tipo de alívio cômico, o tipo de comédia que é usado no filme, e que é bem característico dela. Ela fez Fleabag, né, uma das maiores séries da atualidade. Ela escreveu e protagonizou. E assim, o filme ele é muito pesado em alguns termos, ele apela muito para os nossos sentimentos, então seria necessário colocar essas cenas um pouco mais cômicas de um jeito mais orgânico, bem feito, e eu acredito que o trabalho dela tem esbarrado mais nisso. E eu tá? acho que foi bem feito, cara, porque os alívios cômicos são muito bem colocados ali. Sim. Pô, tem em algumas cenas assim que tá muita tensão, o James Bond solta é uma palavra que ele solta assim, você já sente um... E coisa que na história da franquia, cara, aconteceu de maneiras muito mal feitas às vezes. E assim, a Phoebe Waller-Bridge, ela não faz coisa ruim, né? Tem essa questão aí. Bom, o que eu digo pra vocês? Sem Tempo pra Morrer tem um climão de despedida. Tem. Você assiste o filme inteiro sentindo isso, né? É impossível, cara. Bom, o medo antes do filme estrear é o de sempre. Você sabe, foi anunciado que é o último filme do James Bond do Daniel Craig. Então, isso foi ruim. Isso foi aquela despedida meio agridoce. Porque tem a questão sentimental que sempre vai ter, porque ele é um James Bond que se tornou o preferido de muita gente. E se o filme for meio mais ou menos, né? Existe a questão. É um personagem querido numa representação única. O Bond do Daniel Craig não se parece com nenhum outro. Sabe? A representação mais diferentona aí do personagem, né? Mas não, gente. Pode ir sem medo. O filme é muito bom. Né? Agora, minha opinião, fazendo meu rankingzinho aqui, não sei se você vai concordar comigo, esse filme, pra mim, tá, gente? Isso é realmente pessoal, isso não é questão de crítica. Pra mim é o segundo melhor da era Daniel Craig. Concordo. É o primeiro, Skyfall, não tem como, Skyfall é fenomenal, e esse entrou aí no lugar do Cassino Royale, que era o meu segundo. Tá? Depois vem Spectre e, por último, o Quantum of Solace. Vamos lá. Primeira cena do filme, você tem ali uma sequência em flashback. A gente já vai nessa sequência conhecer o vilão do Rami Malek. E logo depois dessa sequência, a gente vê o Bond numa nova vida dele, né? Porque ele tá ali com a Madeleine Swan, que apareceu no filme anterior, né? No Spectre, que é vivida pela Léa Seydoux. E antes, cara, deixa eu falar um negócio aqui, hein, gente. Se você tá meio naquela dificuldade ali de lembrar como é que é a franquia aqui com o Daniel Craig, e você pensa, pô, e agora, velho? Não quero assistir os filmes todos de novo. O que você faz? A gente vai deixar um card aqui em cima com o nosso vídeo da nossa live, que a gente fez uma recapitulação muito da hora sobre a era Daniel Craig. Ficou então, muito bacana. assiste lá. Bom, por que eu falei isso? Porque uma cena fundamental nesse momento dele ali na Itália com a Madeleine, é Madeleine, né? Não é Madeleine. Ele vai até o túmulo da Vesper Lynd, que é a personagem da Eva Green que aparece no Cassino Royale. E assim, a Vesper o traiu e depois morreu. E agora ele vai visitar o túmulo dela e o túmulo explode. Cara dele. E aí a gente tem aquela sequência tradicional de perseguição, só que tem uma coisa, cara. Essa perseguição, ela é ao contrário. Porque normalmente nos outros filmes, o 007 sempre está perseguindo alguém.
e que ele tá sendo perseguido. Sabe? Porque supostamente ele tava ali na vida normal, ele não tava sendo agente mais, né? E aí a gente é apresentado pelo vilão esquisito, né, do filme, que é o cara que tem um olho lá mecânico muito louco. O James Bond fica todo arrebentado, pra variar, porque esse é o James Bond mais arrebentado da história. Mais sujo. Mais sujo, verdade. E aí vem a dúvida. Será que a Madeleine o traiu? Será? Será que sim? Será que não? Saberemos. Aguenta aí. E aí, cara, A felicidade. tem uma música chamada No Hard Feelings, de uma banda que é o Wolf Alice, que é uma banda britânica. Eles lançaram o terceiro disco deles recentemente, que é o Blue Weekend. E nessa letra, né, nessa música aí, a Ellie Russell, que é a vocalista, ela canta basicamente que tudo acaba e que outra coisa pode recomeçar. Véi, isso tem tudo a ver tanto com o filme, porque a gente sabe que esse é o último e que o personagem James Bond vai voltar em algum momento, né? Mas também pode ter a ver com o rompimento entre o Bond e a Madeleine, porque a partir do momento que ele acredita na traição, eles rompem e alguma coisa vai recomeçar ali, seja a vida dele na aposentadoria, que é um dos pontos principais do filme, quanto a vida dela, que agora precisa seguir um outro caminho, cara. Né? Ele vai, se aposenta, começa uma vida longe dele, ele fala, né? Você não vai me ver mais. E, bom, além de tudo isso, gente, eu coloquei essa música aqui como um pretexto para falar sobre essa banda, que é absolutamente fenomenal. Então, assim, se você ouvir Wolf Alice, que é uma das coisas mais interessantes, assim, em termos musicais, que surgiu na Inglaterra nos últimos tempos, se você ouvir e não gostar, você tem um problema sério de caráter, sabe? Entendeu? Entendi. Ah, tá. É bom mesmo. Eu me Porque senti um pouco ameaçado aqui agora. Porque assim, a banda começou em 2010, só que eles lançaram o primeiro disco só em 2015. Já tem 3 trabalhos, alguns singles aí, umas músicas que não entraram em disco. E, cara, é absolutamente fenomenal. Então você faça um favor a você mesmo. Você vai ouvir essa banda. E se você não gostar, você procura um psicólogo. Ou alguma outra coisa. Porque você tem que entender a sua cabeça. Você tem que entender a sua cabeça. Porque não é certo não gostar dessa banda. E tenho dito. Bom, mas depois desse momento muito emocional do programa, vamos falar que o Daniel Craig é o James Bond mais emocionado da história. Ele é. Ele não é o único James Bond que se apaixona, porque o do George Lazenby, no A Serviço Secreto de Sua Majestade, também fez isso. Né? Também se apaixonou. Mas esse aqui, velho, esse ferra inteiro por causa disso. Né? E o lado espião dele sempre tá dizendo que alguma coisa tá errada. Mesmo que não esteja, porque ele é o espião, sabe? Cara do céu. Eu gosto muito disso. Gosto muito. Esse aspecto de se apaixonar desse James Bond do Daniel Craig é o que torna ele o mais humano dos James Bond até agora. Tranquilamente. Pô, o cara se joga tão de cabeça nos amores dele que o cara, pô, literalmente pediu pro Daniel 2 vezes. Verdade. Dá pra gente relacionar essa característica dele se jogar muito nos amores dele com a música do The Weeknd, chamada Call Out My Name, que tá num EP de 2018 dele, chamado My Dear Melancholy. É engraçado, né? Você tá citando The Weeknd e eu citei um disco que é o Blue Weekend. A gente tá que tá. Final de semana tá chegando mesmo. Mas eu pensei nessa música por 2 motivos. Certo. O primeiro dos motivos é que a música ela fala sobre uma relação ali de um cara com uma mulher e rola assim um lance dele falar que se apaixonar é um erro dele Certo. e a relação não dá certo, mas continua um lance de ter o sentimento ainda. E é muito o que acontece na relação do James com a Madeleine. Nossa, pra caramba. Pra caramba. Nossa, velho. Demais. E como eu tava falando, você tem essa questão do filme inteiro ser muito sentimental, envolvendo até a gente, a nossa relação com o personagem e tudo mais. E, por vezes, esse sentimento é muito doído, né? E o The Weeknd faz música doída, né? O cara machuca. O segundo motivo é mais uma homenagem ao Daniel Craig que tá se despedindo aí do James Bond, porque no ano passado ele tava apresentando um episódio do Saturday Night Live e ia ter uma apresentação do The Weeknd. Uhum. E aí ele vai apresentar, o cara fala:
Ladies and gentlemen, The Weeknd. Só que parece que ele tá apresentando o final de semana, não o cara. E isso virou muito meme na internet. Eu não conheço, não. Eu não sou exatamente bem informado nessas coisas. Então, né, obrigado por me informar, meu querido amigo. É isso. Vamos pôr mais uma musiquinha aqui? Vamos pôr mais uma música, porque faz tempo que a gente não põe 3 músicas na playlist. Faz. Né? Inclusive, o link da nossa playlist tá aqui no primeiro comentário fixado, tá? Só você clicar lá, porque tem muita música boa. O Kid Abelha, banda brasileira ali dos anos 80, tem um disco, o primeiro disco dele se chama Seu Espião. Então, meio óbvia a relação. E a primeira música desse disco se chama quê? Seu Espião. Uhum. O disco é de 84, cara. A banda chamava ainda Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Que nome esquisito, cara. Acho que são os 2 primeiros discos que são assim, e depois no terceiro eles pensaram, nossa, que nome esquisito. E tiraram os Abóboras Selvagens, ficou só Kid Abelha. Não que seja menos esquisito. E o Leone tava no baixo ainda, né? Depois no terceiro disco ele sai também, né? Ele era o principal compositor. E assim, além, como eu falei, da relação óbvia, tem a questão ali na letra da música, que é você ver a pessoa amada dormindo e não saber se o sorriso que ela tá dando enquanto ela tá sonhando é sonho ou traição. Caraca. Inclusive, eu até queria mostrar aqui, olha o que eu tenho. Isso aqui é o primeiro compacto do Kid Abelha. Isso aqui é um disco de vinil, tá, gente? Ele é piquititico assim, ele tem 2 músicas só, que não é Seu Espião, é Pintura Íntima e Por Que Não Eu. Cara, esse disco do Kid Abelha, ele tem, esse aqui não, mas o primeiro, ele tem 10 músicas. Sabe quantas foram single? 7. Caraca, é muito single com disco. Tipo, aqui tem lado A e lado B, e o lado A e o lado B tocaram no rádio. E eu tenho essa música em vinil também, a Seu Espião tem em vinil, que é nesse aqui, ó, que é o Meio Desligado, que é o acústico do Kid Abelha, mas não é um acústico MTV. Não é com o aval da MTV, eles fizeram por eles mesmos. E é engraçado você ouvir, porque a Paula Toller, no começo do Kid Abelha, meu amigo, ela tinha uma voz tão esganiçada. Ela efetivamente ouve esse disco, o primeirão. Ela não sabia cantar. Foi aprendendo com o Aqui tempo. você vê uma cantora. É a mesma pessoa. Só que o tempo passou e ela aprendeu, né? É bacana. Mas tá bom. Você olha a pessoa dormindo, você não sabe se é sonho ou se é traição, e o James Bond sempre acredita na traição. Esse que é o problema do coitado, né? E aí eles se separam e eu achei isso bacana. O filme dá um salto de 5 anos no tempo, né? E aí você pensa, o personagem mudou, né? A gente sabe que a Madeleine vai voltar e tudo mais, né? E vamos falar da música de abertura, que é a música da Billie Eilish, né? Eu achei a abertura, tipo, a cena da abertura ali, muito bonita. Uma das mais bonitas ali, competindo com a de Spectre. Uhum. E, cara, eu acho que a gente teve que assistir 3D, gente, porque era a única sessão que tinha legendado, porque tá difícil o negócio, pô, só faz filme dublado. E, na boa, a abertura foi a única cena que fez sentido sem 3D. Verdade. Porque não fez a menor diferença. Não faz. Mas a abertura tem uns efeitos assim que é bacana ser em 3D, mas só serviu pra isso. Né? Bom, o Bond tá aposentado, mas aí, como sempre, ele é procurado por alguém. Aí é o Felix, né, que é o amigo dele vivido lá pelo Jeffrey Wright, que é da CIA, e voltou depois de não aparecer nos 2 últimos filmes, né? E aqui, cara, tem uma nota que eu preciso colocar. É a primeira vez na história dos James Bonds que os filmes são realmente todos sequência um do outro. Porque o James Bond, naturalmente, ele é mais episódico. E é justamente por isso que tem tanto filme. Porque é difícil fazer 25 filmes na sequência um do outro. Né? E agora não. Eles colocaram ali. O primeiro é o Cassino Royale, que é o primeiro livro do Ian Fleming mesmo. E o último fecha o ciclo desse James Bond. Então, seja o que vá acontecer agora, é outro Bond, é outra história, é outro tudo. O que eles vão fazer no cinema, não faço a mínima ideia. Mas não é sequência disso. Eu achei bem legal. A história começou com o primeiro caso dele como James Bond e fechou agora como? Já que a gente conta, hein? Aguenta aí que daqui a pouco tem uns spoilers aí altíssimos. Mas voltando aí à questão do Jeffrey Wright aparecer, o que acontece? Para fazer essa relação entre os 5 filmes, eles criam retcons assim muito
forçados às vezes. Pra mim, esse é o grande defeito do Spectre, e é um defeito nesse filme, mas não é um defeito tão grande. No Spectre incomoda muito mais, né? Retcon é criar uma história pregressa que não foi apresentada nos filmes anteriores, mas que vai justificar uma relação que vai acontecer no filme agora. Tanto que chega um momento em que o Bond fala, né? Eu tinha um irmão, o nome dele era Felix. Quer dizer, essa relação não foi construída. Realmente, Né? eu achei muito exagerado. Falei, caraca, o cara Sim, não e se assim, importava mesmo com ele. quando eles se reencontram no bar agora, dá a entender que eles tiveram um relacionamento mais próximo ali lá naquela época. E não aconteceu, sabe? Então é como, vamos acreditar que teve essa história aí antes, né? Vai lá. Cara, o filme, ele acertou muito nas personagens femininas. Acho que elas são muito bem construídas, Quando você fala nas personagens femininas, você tá falando das 3? sim. Mas mais especificamente falando da Nomi e da Paloma. Ó, o 6 agora vai ter um spoilerzão nervoso aqui. Porque o maluco aqui não brinca, não. Agora vai ser mesmo. Né? A Nomi, que é a nova 007, Fiquei embasbacado quando falou. né, ela começa ali meio que usando das artimanhas que o Bond usava, Sim. daquele lance do sedução, não sei o quê. Mas depois disso, cara, tipo, na hora que ela revela ali que ela é o novo 007, mano, a mulher vira uma máquina de matar mesmo, o bagulho Não, é impenetrável. e a Lashana Lynch, que faz a personagem, ela é muito boa, né, cara? Muito boa. É muito convincente. E logo em seguida ali tem a participação, né, a sequência com a Ana de Armas, né, em Santiago de Cuba. Quando falou Santiago, eu achei que era Santiago do Chile. Eu nem sei se existe mesmo essa cidade em Cuba. É. Às vezes o cara inventa, né? E assim, eu achei a participação dela muito boa. E a personagem dela parece ser meio esquisitinha e tal, estabanada, num jeito meio tal. Véi. Mas a hora que começa a sair porrada, mano, a mulher quebra tudo mesmo. Tanto que ela fala que ela treinou por 3 semanas, né? Aí o Bond treinou por 3 semanas. Sério. Velho, ela é muito melhor que ele. E isso é muito legal, porque na história do James Bond, cara, o conceito de Bond Girl sempre me incomodou. Sempre me incomodou, sabe? E aqui, mesmo a Madeleine, que bem ou mal, ela não é uma agente. Ela precisa ser salva, só que ela não é aquela mocinha delicada e tudo mais. Ela também sabe usar arma, ela também sabe atirar, ela também mata os outros. Inteligente pra caramba. Inteligente pra caramba, sabe? Então, desde que no Skyfall não teve uma Bond Girl, esse conceito muda. Eu achei isso muito importante. Nossa, eu também. Sabe? Você entende a Madeleine como um personagem e não como um artefato, sabe? Isso, cara, é muito importante. Entendam, é fundamental para não tratar a personagem feminina como um objeto decorativo. E as Bond Girls, elas eram isso. Na maioria dos filmes, elas são isso. Até o 007 contra o Octopussy, que a Octopussy é a vilã, funciona mais ou menos desse jeito, cara. Credo. E, assim, elas realmente, as 3, elas tomam conta ali de boa parte do filme. E como você falou, meu querido companheiro de canal, considerando o trailer, a gente pensa que a Ana de Armas vai ter uma participação muito maior. Eu fiquei com a vontade de ver mais ela na tela, mas... Nossa, se ela fosse lá junto pra missão meter porrada na galera, ia ser bem louco. E ela tem uns 15 minutos, se eu pensar. Claro que a gente não cronometrou, mas é mais ou menos isso. E o filme tem 2 horas e 40. Então, né, comparando aqui, é bem pouquinho. Né? E a Madeleine, cara, ela tem uma complexidade bem trabalhada, mas assim, não é tão profunda, porque a gente tá falando de 007, né? É o que se pode esperar, mas dentro disso é trabalhado. A gente tá falando de filme do Bergman, sabe? 007, cinemão pipoca, é pra gente se divertir e se emocionar também, tá? Mas dentro disso a personagem funciona e é uma baita atriz, né? Vamos ser sinceros. Pelo amor de Deus, cara. A Ana de Armas é uma baita atriz também, só que você não reconhece tanto isso em 15 minutos,
né? Mas ela é boa pra caramba, sabe? E, cara, eu não vou ficar falando muito do plano do vilão, porque, assim, são aqueles planos exagerados típicos de 007, sabe? Você não precisa ficar entendendo tanto assim, tá? Vamos ser sinceros. Mas envolve vingança também. E você reparou que vingança é um tema recorrente nesses últimos filmes, né? O povo, O povo tá tudo tentando se vingar, rapaz. o povo Negócio mal impressionante. resolvido, quer vingar tudo. O Rami Malek, ele tá caricato, mas ele tá caricato dentro dos limites 007 anos. Porque é assim que funciona, né? Ele não tá tão exagerado. E assim, a atuação dele tá melhor do que ele como Fred Mercury, não é verdade? Tranquilamente. Eu acho isso aí. Uma coisa que eu reparei, cara, é que o cenário onde o vilão tá me lembrou muito o cenário do Satânico Dr. No. O cenário final, né? É isso. Sim. Eu falei, sim. nossa, parece muito. Eu acho que não é que te lembrou, é porque é uma homenagem. Esse filme ele tem um monte de homenagens aos outros 007. Inclusive, tem o James Bond, velho. A gente avisou que a gente ia falar uns negócios aqui. O James Bond fazendo mesmo aquela cena clássica de abertura do tiro. Lá tem um nome, aquela cena, até esqueci como é que é. Dele virando assim, dando tiro, e tem a cena acontecendo no filme, não só na abertura. Cara, eu fiquei arrepiadíssimo a hora também, que, cara, eu que falei, aconteceu. nossa, cara, porque isso não aconteceu em nenhum filme, se eu não me engano. É só a abertura ali, cara. Eu falei, velho, que da hora que fizeram isso, sabe? Ai, ai. Bom, mas o maluco do Rami Malek tem um plano de dominação mundial muito louco pra matar uns povos lá, tudo usando DNA, as coisas doidonas. E tem algo de pessoal naquilo também, né? Mas já que é assim, e já que você falou da cena final, vamos falar então do final do filme. É isso Sim, aí. gente. Não tem jeito. Acabou mesmo. Porque sempre tem aquela conversa, né? Ah, mas acho que ele volta pra mais um e que não sei o que, vai ganhar dinheiro, não sei o que. Não, Acabou não mesmo. volta. Acabou mesmo. Tá acabado. Primeiro, o Blofeld, que é o grande vilão não dos filmes aqui apenas, mas de todo o universo James Bond, né? Ele morre, sabe? Vários vilões do James Bond morreram, mas aqui matar ele é fechar uma coisa muito bem fechada. Eu achei corajoso, não sei se você concorda comigo. Concordo, cara. né? Eu achei a cena muito boa também. Porque, cara, é engraçado. O Christoph Waltz, ele apareceu 5 minutos no filme, mas o cara, ele tem uma aura assim, fala, ó, presta atenção É aqui. magnético, né? O cara é muito bom. É magnético, cara. E assim, cara, tudo bem, a franquia ela já tinha matado a M, né? Que já tinha sido corajoso. E isso é uma das coisas que faz Skyfall ser um dos melhores filmes. Ter coragem de fazer coisas, sabe? E assim, não é que eu quero que o filme sempre me surpreenda. O 007 nem precisa surpreender, ele só precisa ser envolvente. E outra, além de se apaixonar, meu querido, o Bond teve uma filha com a Madeleine. A hora que ele olha Sabe? assim, ele fica em choque, né, cara? Sim, e a gente também. Né, é uma cena que você fica, velho, será? Cadê? Não, tá. E aí depois o filme tenta te dar uma enganadinha, que até a gente ficou, opa, será? Não, não é possível. Será que é? Será que não? Não, é filha dele mesmo. E arrumaram uma menininha francesinha ali pra fazer a filha que eu vou te falar. E assim, é importante a gente temer pelo personagem. E, gente, você fica cagando de medo do Rami Malek fazer alguma coisa pra menina. Porque, basicamente, o nome do personagem do Rami Malek é Lucifer. Sabe? Eles colocaram umas letras a mais ali, mas a sonoridade do nome é Lucifer. A gente vai pôr escrito aqui como é que escreve o negócio, porque eu nem lembro. Né? Umas letras loucas lá. Então você pensa, mano, acho que o Satanás é capaz de fazer alguma coisa com uma criança, né? Realmente. Mas não. Tá tudo bem, dá tudo certo. Porém, o Bond precisa voltar pra matar o cara. E eles precisam destruir a ilha onde eles estão pra acabar com a substância muito louca lá que liga no DNA e sai matando todo mundo. Ele mata. Ele realmente mata o cara. Mas ele não consegue sair da ilha, que vai ser bombardeada, e o James Bond morre. É isso. Ele morre e foi bonito. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.